tempo você acha que levará até que as máquinas façam seu trabalho e melhor que você? Automação costumava significar grandes máquinas estúpidas fazendo trabalho repetitivo nas fábricas. Hoje, eles podem pousar aeronaves, diagnosticar câncer e até negociar ações. Estamos entrando em uma nova era de automação diferente de tudo que veio antes. De acordo com um estudo de 2013, quase metade de todos os empregos nos Estados Unidos poderiam ser automatizados nas próximas 2 décadas. Mas espera aí, a automação já não existe há décadas? E o que tem de diferente dessa vez? As coisas costumavam ser mais simples e a inovação facilitou o trabalho humano e a produtividade aumentou. Isso significa que mais funcionários ou serviços podem ser produzidos por hora usando a mesma quantidade de trabalhadores humanos. Isso eliminou muitos empregos, mas também criou outros empregos melhores, o que foi importante porque a população crescente precisava de trabalho. Então, em poucas palavras, inovação, maior produtividade, menos empregos antigos e muitos empregos novos e muitas vezes melhores. Mas no geral, isso funcionou bem para a maioria das pessoas e os padrões de vida melhoraram. Há uma progressão clara em termos do que os humanos faziam para viver. Durante muito tempo a gente trabalhou na agricultura. E com a Revolução Industrial, tivemos uma mudança dos empregos de produção e à medida que a automação se tornou mais difundida, os humanos mudaram para empregos de serviços. Então, apenas algum tempo atrás na história humana, a era da informação aconteceu. Daí, do nada, as regras mudaram. Os nossos empregos agora estão sendo assumidos por máquinas muito mais rápido do que eram no passado. Isso é preocupante, né? Mas e aí? A inovação vai salvar a gente ou não vai? Enquanto as novas indústrias da era da informação estão crescendo, elas estão criando cada vez menos empregos. Em 1979, a General Motors, por exemplo, empregava mais de 800 mil pessoas, faturava cerca de 11 bilhões. E aí, em 2012, o Google veio e faturou cerca de 14 bilhões, enquanto empregava apenas 58 mil pessoas comparado com a General Motors. Você pode não gostar dessa comparação, mas o Google é um exemplo do que criou novos empregos no passado, novas indústrias inovadoras. As antigas indústrias inovadoras estão perdendo força. Só você olhar, por exemplo, os carros. Quando eles se tornaram uma coisa lá 100 anos atrás, eles criaram grandes indústrias. Os carros transformaram nosso modelo de vida, nossa infraestrutura, nossas cidades. Então, milhares de pessoas encontraram emprego direta ou indiretamente com essa indústria. E décadas de investimento mantiveram esse ímpeto. Hoje, esse processo está praticamente completo. A inovação da indústria automobilística não cria tantos empregos quanto costumava criar. Embora os carros elétricos sejam ótimos e tudo mais, eles não criaram milhões de novos empregos como a gente viu no passado. Mas, pô, e a internet, velho? Alguns tecnólogos argumentam que a internet é uma inovação a par da introdução da eletricidade. Se fizermos essa comparação, veremos como nossa inovação moderna difere da antiga. A internet criou, sim, novas indústrias, mas elas não estão criando emprego suficiente para acompanhar o crescimento populacional ou para compensar as indústrias que a internet está matando. Em seu auge aí, em 2004, por exemplo, a Blockbuster tinha 84 mil funcionários e faturou 6 bilhões de receita. E aí, em 2016, a Netflix veio com 4.500 funcionários e faturou 9 bilhões em receita. A inovação da era da informação não equivale à criação de novos empregos suficientes, que seria ruim o suficiente por si só. Mas agora, uma nova onda de automação e uma nova geração de máquinas estão lentamente tomando conta. E para entender isso, primeiro precisamos entender a nós mesmos. O progresso humano é baseado na divisão de trabalho. E à medida que avançamos ao longo de milhares de anos, nossos trabalhos se tornaram cada vez mais especializados. Embora mesmo as nossas máquinas mais inteligentes sejam ruins em fazer trabalhos complicados, elas são extremamente boas em realizar tarefas definidas e previsíveis. Foi isso que destruiu os empregos nas fábricas. Mas olhe para um trabalho complexo por muito tempo e com bastante atenção, e você descobrirá que na verdade são apenas muitas tarefas estreitamente definidas e previsíveis, uma após a outra. As máquinas estão prestes a se tornar tão boas em dividir tarefas complexas em muitas tarefas previsíveis que para muitas pessoas não haverá mais espaço para se especializar. Estamos à beira de ser superados. Quando eu digo isso, não estou dizendo que em 1 ano, 2 anos, mas isso vai acontecer em breve. As máquinas
máquinas digitais fazem isso por meio de aprendizado de máquina ou machine learning, o que lhes permite adquirir informações e habilidades apenas analisando dados. Isso os torna melhores em algo através dos relacionamentos que descobre ali naqueles dados. As máquinas ensinam a si mesmas. Tornamos isso possível fornecendo a um computador muitos dados sobre o que queríamos nos tornar melhores. Mostra aí para uma máquina todas as coisas que você comprou online e ela vai aprender lentamente o que recomendar para você, para que assim você compre mais coisas que talvez você nem precise. O machine learning agora está atingindo mais de seu potencial, porque nos últimos anos os humanos começaram a coletar muito mais dados do que nunca. Comportamento, padrões climáticos, registros médicos, sistemas de comunicação, dados de viagem e, claro, sobre como fazemos nosso próprio trabalho. O que criamos por acidente é uma enorme máquina de biblioteca que pode usar essas informações para poder aprender como os humanos fazem as coisas e aprender a fazê-las melhores do que a gente. Essas máquinas digitais podem ser as maiores destruidoras de emprego de todas, ou seja, a gente está criando o nosso próprio inimigo. Eles podem ser replicados instantaneamente e gratuitamente. Quando eles melhoram, você não precisa investir em grandes coisas de metal, por exemplo. Você pode simplesmente usar um novo código. E eles têm a capacidade de melhorar rapidamente. Mas assim, quão rápido a gente está falando? Se o seu trabalho envolve um trabalho complexo no computador hoje, você pode ficar desempregado ainda mais cedo do que as pessoas que ainda trabalham nas fábricas. Existem exemplos reais aí do mundo real, como essa transição pode estar acontecendo lentamente. Uma empresa de software aí de São Francisco oferece um programa de gerenciamento de projetos para grandes corporações, que supostamente elimina cargos de gerência intermediária. Quando é contratado esse software para um novo projeto, o software primeiro decide quais tarefas podem ser automatizadas e quais precisam de humanos profissionais reais. E em seguida ajuda a montar uma equipe de freelancers pela internet. O software então distribui as tarefas para os humanos e controla a qualidade do trabalho, rastreando o desempenho individual até que o projeto seja concluído. Ok, mas isso não soa tão ruim assim. Apesar de ela estar matando um emprego, ela está construindo outras vagas, não é mesmo? Bom, à medida que os freelancers completam suas tarefas, algoritmos de aprendizado de machine learning os rastreiam, coletam dados sobre seu trabalho e em quais tarefas ele consiste. Então, o que está acontecendo ali de verdade é que os freelancers estão ensinando a máquina a substituí-los. Em média, esse software reduz os custos de cerca de 50% no primeiro ano e mais de 25% no segundo ano. Este é apenas um exemplo de muitos. Então, existem máquinas e programas ficando tão bons ou melhores que os humanos em todos os tipos de campos, de farmacêuticos a analistas, de jornalistas a radiologistas, de caixas de mercado até caixas de banco, ou até mesmo aquela pessoa que frita hambúrguer. Então, esses trabalhos não vão desaparecer da noite pro dia, mas cada vez menos humanos os farão. Mas embora o desaparecimento de emprego seja ruim, é apenas metade da história. Não basta substituir empregos antigos por novos. Precisamos gerar novos empregos constantemente, porque a população mundial está crescendo. Estamos quase em 8 bilhões de pessoas no mundo. E no passado a gente meio que resolveu isso por meio da inovação. Mas desde 1973 a gente tem como exemplo aí os Estados Unidos, que a geração de emprego começou a diminuir e não aumentou. E a primeira década do século 21 foi a primeira onde a quantidade total de empregos dos Estados Unidos não cresceu pela primeira vez. Em um país que precisa criar até 150 mil novos empregos por mês apenas para acompanhar o crescimento populacional, isso é uma má notícia. Isso também está começando a afetar os padrões de vida. No passado era óbvio que com o aumento da produtividade, mais e melhores empregos eram criados, mas os números contam uma história diferente. Em 1998, os trabalhadores americanos trabalharam um total de 194 bilhões de horas, e ao longo dos próximos 15 anos, sua produção aumentou 42%. Mas em 2013, o número de horas trabalhadas pelos trabalhadores dos Estados Unidos ainda era de 194 bilhões de horas. O que isso significa é que, apesar da produtividade crescendo drasticamente, milhares de novos negócios sendo abertos e a população dos Estados Unidos crescendo em mais de 40 milhões, não houve crescimento nos números de horas trabalhadas em 15 anos. Ao mesmo tempo, os salários dos recém-formados nos Estados Unidos vêm caindo na última década, enquanto até 40% dos recém-formados são forçados a aceitar empregos que não exigem um diploma. E a produtividade é separada do trabalho humano. A natureza da inovação na era da informação é diferente de tudo que encontramos antes. Esse processo começou anos atrás e já está em andamento. Parece que a automação é diferente dessa vez. Dessa vez, as máquinas podem realmente tirar os nossos empregos. Nossas economias são baseadas na premissa de que as pessoas consomem. Mas se cada vez menos pessoas tiverem trabalho decente, quem que vai estar consumindo tudo? Estamos
produzindo cada vez mais barato, apenas para chegar a um ponto em que poucas pessoas podem realmente comprar todas as nossas coisas e serviços? Ou o futuro verá uma pequena minoria de super ricos aí que possuem as máquinas dominando o resto de nós? E nosso futuro realmente tem que ser tão sombrio? Embora tenha sido bastante sombrio esse vídeo, está longe de ser certo que as coisas acabarão negativamente. A gente vem de uma civilização que é persistente, perseverante, e a gente sempre dá um jeito no final. Claro que a gente não pode deixar a ignorância tomar conta da gente. É preciso acreditar na ciência, é preciso pensar no futuro, preservar o presente e não se esquecer do passado. A era da informação e a automação moderna podem ser uma grande oportunidade para poder mudar a sociedade humana e reduzir drasticamente a pobreza e a desigualdade. Poderia ser um momento seminal na história humana. Precisamos pensar grande e rápido, porque é uma coisa certa: as máquinas não estão vindo, elas já estão aqui e foi a gente que criou.